Olá pessoal, o tema dessa aula é lei binomial de probabilidade. Primeiro a gente vai resolver uma questão sem a fórmula, depois eu apresento para vocês a fórmula que é bizarra e felizmente, a fórmula aqui bizarra, e felizmente eu quero dizer para vocês que a gente não precisa usar essa fórmula. Eu vou resolver a questão com a fórmula para você saber. A gente não precisa dessa fórmula, a gente pode resolver de uma maneira mais intuitiva, tá ok? Então, temos aqui uma situação e antes de mais nada, quando é que a gente sabe que vai usar a lei binomial de probabilidade? Em qual tipo de exercício? Bem, a gente geralmente tem um experimento que se repete uma certa quantidade de vezes, tá? Por exemplo, vai ser a nossa questão número 2, você está fazendo uma prova com 10 questões, tá? Então, cada questão seria um experimento. E a pergunta que não quer calar, qual é a probabilidade de certo evento ocorrer uma certa quantidade de vezes, 3 vezes, por exemplo, naquelas 10 ocasiões? O que eu quero dizer? Um exemplo. Qual a probabilidade de eu acertar exatamente 3 questões ao chutar as 10 questões que eu havia mencionado? Então, você percebe que um experimento está ocorrendo várias vezes, nesse caso aqui, cada uma das questões dessa prova, 10 questões. E a pergunta é qual a probabilidade dessas 10 ocasiões ocorrer 3 acertos, tá? Então, na número 1, a gente vai entender um pouquinho melhor essa situação toda, tá? Então vai sempre ter uma repetição de experimento, gente. Jogando-se um dado 5 vezes, então tá vendo? O dado está sendo jogado 5 vezes. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 3? Exatamente 2 vezes. Então tá aí mais um exemplo. Tem um experimento assim, a gente está jogando o dado, jogou o dado 5 vezes. Qual a probabilidade de ocorrer o número 3, de sair o número 3 exatamente 2 vezes? Então, se vai sair o número 3 2 vezes, no lançamento de dados que você faz 5 vezes, um exemplo aqui poderia ser, saiu no primeiro lançamento, saiu exatamente o número 3, aí no segundo lançamento saiu 3 de novo, e nos outros 3 lançamentos, eu vou colocar aqui x, x e x, um outro número sem ser o número 3. Então isso aqui é uma situação que a gente quer. Saiu o número 3 2 vezes. E esses 3x aqui são outros números sem ser o 3. Isso aqui é obrigatório? Poderia sair outra coisa? Sim, poderia. Poderia ter saído um número diferente primeiro, no primeiro lançamento do dado, depois um número diferente de 3 no segundo, depois poderia ter saído o número 3 no terceiro lançamento, aí poderia ter saído um outro número sem ser o 3, e no último lançamento ter saído um 3. Tá certo esse aqui, tá certo esse aqui. A pergunta que não quer calar é quantas possibilidades tem dessa configuração aqui acontecer, e a gente vai calcular isso depois, tá? Mas antes de calcular isso depois, porque para cada um deles vai ser verdadeiro. Isso aqui a gente já tem uma parte substancial da questão, que é o seguinte, a gente já pode calcular a probabilidade de cada um desses acontecer. No primeiro lançamento, qual a probabilidade de sair o número 3? Bem, só existe um número 3 num total de 6 possibilidades. Poderia ter saído 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 de 6. No segundo lançamento, aqui vai ter 1 vezes, tá? Porque eu quero que saia 3 no primeiro lançamento, e a probabilidade é de 1 sobre 6, e que saia o E, né, o vezes,
e saia 3 no segundo lançamento, que vai ser 1 sobre 6, e que saia um número diferente de 3 no terceiro lançamento, para ser diferente de 3. Então a gente tem 5 opções, né? O 1, 2, o 4, 5, 6. Repetindo o raciocínio, a gente teria 5 sobre 6 aqui e 5 sobre 6 aqui. Vou até separar, tá? Se você parar para olhar para o lado de cá, vai acontecer a mesma coisa, só que em outra ordem. A probabilidade de sair um número diferente de 3, 5 sextos. A probabilidade de sair um número diferente de 3, 5 sextos. A probabilidade de sair o número 3, 1 sexto. A probabilidade de cair um número diferente de 3, 5 sextos. A probabilidade de sair o número 3, 1 sexto. Você repare que dá a mesma coisa. E se você quiser organizar aqui, colocar aqui, ó, mais organizado, a gente pode pensar assim, ó. Quantas vezes apareceu 1 sexto? 2 vezes. Então a gente pode colocar aqui elevado a 2. Quantas vezes apareceu os 5 sextos? Apareceu 3 vezes. Se você parar para olhar aqui também, vai dar a mesma coisa, ó. Saiu um 5 sextos 3 vezes, então está elevado a 3. Saiu 1 sexto 2 vezes. Essa resposta já terminou? Não, gente. Falta um pequeno e importantíssimo detalhe. A gente tem que multiplicar ainda, aqui, multiplicar por uma combinação. Por quê? A gente pegou aqui uma possibilidade, aqui a gente pegou outra possibilidade. Existem várias outras possibilidades disso aqui acontecer, tá, gente? Que a gente precisa, então, descobrir. Para a gente descobrir é bem tranquilo, a gente usa combinação. A gente pensa assim, qual a combinação, tá, de que em 5 elementos 2 deles sejam iguais. Qual a combinação de 5, 3 a 3, na verdade 2 a 2 fica mais lógico, tá, pessoal? Desculpe, 2 a 2 vai dar o mesmo resultado, tá? De 5 elementos, eu quero escolher a posição. De 5, eu quero saber onde que esses 2 vão ficar. Tá? Eles vão ficar no primeiro e no segundo? Eles vão ficar aqui no terceiro e no quinto? Eles poderiam ter ficado no primeiro e no quinto? Então, eu quero organizar de 5 elementos, eu quero saber qual vai ser a posição desses 2, 3 aqui, ó. Qual vai ser a posição desses 2, 3? Aonde que eles vão ficar? Então, é uma combinação de 5 elementos, 2 a 2, que seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial, e a diferença de 5 para 2, 3 fatorial, tá bom? Por que eu falei que seria a mesma coisa? 5, 3 a 3. Nesse caso se você parar para pensar 5, 3 a 3, 5, 3 a 3, e a diferença de 5 para 3 é 2. Isso aqui acontece de vez em quando, tá? Alguém poderia pensar, eu poderia usar permutação com repetição, porque o 3 está se repetindo aqui 2 vezes. Então, poderia ser uma permutação de 5 elementos, onde o número 3 se repete 2 vezes. Poderia? Poderia. Esses x aqui não são a mesma coisa, não. Esses x aqui, eu estou pensando como número diferente de 3. Então, se você for organizar aqui, ficaria 5 fatorial, né? E aqui 2 fatorial, tá? Roberto, então você precisaria também ter pegado esses aqui que estão embolados, os xzinhos aqui, tinha que ter feito isso aqui também, ó, 3, que aí fica igualzinho. Eu, particularmente, pessoal, prefiro usar o raciocínio da combinação, tá? É mais rápido. Eu tenho tantos espaços, tá? E eu preciso, nesses espaços aqui, descobrir aonde que esses caras vão ficar, aonde que o 3 vai ficar. Vai ficar na primeira e na segunda opção, na posição, na terceira e na quinta, e por aí vai, tá? Eu prefiro fazer isso do que fazer esse aqui, tá? Até eu vou cortar aqui, nem precisa ficar pensando desse jeito aqui, não. Acho que combinação combina mais, tá?
Então, a resposta final, depois disso tudo que eu estou falando, é a seguinte. Quando você tiver uma situação dessa, a gente precisa pegar isso aqui, tá certíssimo, tá? E a gente precisa ter o cuidado de multiplicar aqui no começo, que é a combinação de 5 elementos. Eu estou sem espaço aqui para colocar do lado, eu vou colocar em cima que vocês sabem que também está certo, né? 5, 2 a 2 e 5,2 é a mesma coisa, só notação diferente. É essa que é a resposta, pessoal. Aqui, ó. Essa é a resposta completinha e eu confesso que eu mesmo vivi esquecendo de escrever isso aqui. Isso aqui é fácil, é mais fácil de enxergar, só que eu sempre me esquecia dessa combinação, porque existem várias possibilidades. Tá bom? Agora a gente vai utilizar a fórmula. E aí você vai olhar, é a mesma questão, tá? Então, tem um monte de K's, N's, P's, etc. E aí, eu vou até abrir a câmera para você entender um pouquinho, ver o enunciado da questão e ler, para a gente poder ir definindo quem é quem aqui. Um experimento ocorre N vezes, jogando-se um dado 5 vezes. Então, a gente sabe que o nosso N é igual a 5, tá? Em cada vez o evento A, um evento qualquer, tem uma probabilidade P de ocorrer. Então, o nosso evento aqui é sair o número 3. A probabilidade de sair o número 3 é dado por P. Então, esse nosso Pzinho aqui, a probabilidade do 3 sair é 1 em 6 possíveis, né? 1, que é o número 3, de 6 possíveis. Já achamos o P. A probabilidade de ocorrer K vezes, nesse caso aqui 2 vezes, então o nosso K é 2. A probabilidade de ocorrer K vezes o evento A é dado por essa fórmula monstruosinha aqui, tá? Então, olhando para cá, a gente já tem o K. A gente já tem o N, então é a combinação de N, K, K. A gente já tem o P elevado a K, que é 2. Ó, tá vendo que tá muito parecido? Ó, tá idêntico, que só tá diferente a notação, mas é a mesma coisa. Aqui tá faltando a gente calcular o 1 menos P. E aqui em cima vai ficar o N, que é 5, menos o K, que é 2. 5 menos 2, 3, ó, 3. Ah, gente, basta a gente calcular aqui o 1 menos P. Gente, eu tô mostrando nada para vocês. Aqui, a gente tem o K, que é 2. A gente tem combinação de 5 elementos, que é o N, K, 2 a 2, vezes o nosso P, que é 1/6, que está elevado a K, que é 2. E agora a gente precisa calcular o 1 menos P, que eu vou calcular aqui embaixo, tá? E aqui em cima no expoente é N menos K, 5 menos 2, 3. Olha, igualzinho, ó. Aqui só tá a notação diferente. O 1 menos P é tranquilo, é 1 menos o Pzinho, que é 1/6. Então, aquele macetinho, 6 vezes 1, 6, 6 menos 1, 5/6, tá bom? Eu vou só deixar aqui organizado. O N é 5, o P tá, o K é esse aqui. Na hora que você estiver estudando. Então, 5/6, usando a fórmula, você faz isso. Eu nem gravei essa fórmula, gente. Eu uso o raciocínio lá sem fórmula. Eu espero que você tenha entendido. Esse vídeo ficou bem grande, então vamos... Aliás, vamos fechar aqui para não ficar grande. Número 2, que a gente está no embalo. Número 2, farei uma prova composta por 10 questões com 4 alternativas cada. Então, letra A, B, C, D, por exemplo. Qual a probabilidade de eu acertar exatamente 3 questões ao chutar todas? Então, a galera do chute, vamos descobrir como é que faz isso. Ó, dá para fazer sem fórmula rapidinho. Como? Primeiro,
Vamos pensar aqui numa possibilidade, só para rascunhar. De 10 questões, a pessoa pode ter acertado a primeira, errado a segunda, acertado a terceira, acertado a quarta. Ele precisa acertar exatamente 3 vezes, tá? Então, já acertou 3 vezes, vai errar todos os outros. Então, errou 1, errou 2, errou 3, 4, 5, errou 6, errou 7. Soma aí bonitinho, gente, dá 4, 8, 10 questões. 10 questões, acertou 3 e errou 7. Isso aqui me ajuda, gente, a calcular aquela parte lá dos parênteses. Então, a gente vê que vai ter acerto 3 vezes. Para cada um dos acertos, lembra, acerto, se tem A, B, C, D e ele acertou, ele só tem uma chance em 4 opções. Das 4 alternativas, ele só acerta naquela, né? 1. E para erro, por exemplo, para erro, ele tem que escolher aquelas 3 erradas, 3 opções que estão erradas de 4 possíveis. A gente sabe que esse A vai ser 1/4 para cada um desses, então a gente vai ter 1/4, que é a possibilidade de acerto, elevado ao quê? 2 elevado a 3. E errar. Errar, ele erra quando ele escolhe 3 das alternativas erradas de 4 possíveis e ele erra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Você pode ir preenchendo aqui que vai dar aqui aquelas multiplicações todas, já estou deixando aqui organizado. Para finalizar, a gente tem que escolher dessas 10 questões onde ele vai acertar 3. Onde ele vai acertar 3? E aí você tem que escolher aqui quais as posições aqui de acerto. Então, de 10 posições, onde ele vai acertar aqui, 3. Tá ok, pessoal? É só isso mesmo, até a próxima.